Entrevistei também os seus compatriotas, o Jorge Jesus, quando estava cá, aqui, né? Aqui, quer dizer, o Abel. E o Abel já por algumas ocasiões, né? Que ele já está um tempinho mais. E por ter sido campeão também. Dois bons amigos. Então, estamos sempre em contato. Com sua comissão também. Realmente o Abel tem feito um trabalho. Eu destaco ainda mais o trabalho do Abel que do Jorge. Porque é uma realidade para mim, na teoria e na prática, inferior ao Flamengo. E depois fazer o bi, que não é fácil. Eu acreditaria mais num bi do Flamengo que num bi do Palmeiras. O último bicampeão, em 2001, tinha sido há 20 anos. Exato. Da Libertadores do Bianchi. Então é muito difícil, são pouquíssimos os campeões, bicampeões ao longo da história. O São Paulo Tele Santana foi bicampeão. Exato. Eu aqui acertei, chamaram-me bruxo, eu aqui acertei porque eu disse, ganha o Mineiro se não apanhar o Palmeiras. Se apanhar o Palmeiras, não ganha o Mineiro. E eu acertei. Quando você disse isso? Estava a terminar a fase de grupos. Fase de grupos, sim. Acertei que o Mineiro ganhava campeonato, Copa, Brasil, e ganhava a Libertadores se não se cruzasse com o Palmeiras, em momento algum. A partir do momento em que o Palmeiras chega e elimina o Mineiro, também disse logo, vai ganhar a Libertadores. Está muito bem, então a gente vai fazer o pedido para os dois esse ano aqui também. Mas mais por conhecer a forma como o Abel joga, mais por analisar as equipas adversárias. Quer dizer, foi uma análise em função disto, não é uma coisa que seja científica, mas em função disto. O Paulo também, você tem relação com ele? O Paulo Sousa? Menos. O Paulo era selecionador de sub-16 ou sub-17 nacional quando eu treinava os sub-17 do Benfica e aí tivemos alguma relação, selecionador-treinador, mas pouco mais que isso. Com o Abel tenho mais e com o Jorge trabalhei 6 anos no Benfica e agora esta parte até eu vir para aqui, sim. Mister, eu queria que você começasse falando um balanço, né, desse seu primeiro ano, aí, desses seus primeiros passos aqui no Independente, a adaptação ao país, você veio de longe, como estão esses primeiros momentos aqui? Bem, não me custou muito a adaptação porque já estava aqui um treinador português na equipa técnica do Miguel Ángel Ramírez, é esse treinador português de guarda-redes que dá o meu nome ao clube e com quem eu trabalhei no Benfica e que quando ele veio para aqui eu comecei a seguir o Independente porque ele disse-me: Independente joga de uma maneira interessante, tu és capaz de gostar, tem muito das tuas coisas, e eu comecei a acompanhar o Independente e falava muito com o Ricardo e portanto não foi uma novidade na teoria. Pois claro, quando chegas é a parte prática, é quando tu chegas e começas a perceber na prática como funcionam as coisas. Primeira adaptação difícil à altura, sofri os primeiros 15 dias. E eu no treino sou uma pessoa muito dinâmica, não sou de estar parado, sou muito de correr, de corrigir, de falar. Sufoquei nos primeiros 15 dias, leva mais ou menos 20 e poucos dias a adaptar-me, foi a primeira coisa que me custou muito. Depois, como bom português, todo o português que sai, não sei se isto é uma mania, se o que é, mas a realidade é que se come muito bem em Portugal, todo o português que sai teme sempre, aí vou estranhar a parte da culinária. Não senti, na realidade não senti, come-se muito bem aqui. A única coisa que eu estranhei foi que eu em Portugal moro junto ao mar e como muito peixe e aqui não tenho tanto, portanto estranhei um bocadinho. Agora a qualidade bem, gente fantástica, um país acolhedor e o clube, pois um clube super organizado, um clube, eu às vezes costumo dizer que a filosofia, a metodologia é quase outro Benfica, só a dimensão é que muda, não é? A dimensão do Benfica é muito maior que o Independente, mas em termos daquilo que é a filosofia com as camadas jovens, os jogadores mais jovens, o trabalho que se faz aqui, o olhar para esses jogadores jovens e colocá-los na primeira equipa, uma organização, cada pessoa está muito bem estruturada no seu lugar, toda a gente sabe o que tem que fazer, não nos falta nada.
condições de trabalho notáveis, portanto, e isso tudo ajudou bastante numa adaptação que acabou por ser rápida e que ainda ajudou mais com um plantel de muito bons jogadores que também já traziam esta parte ofensiva do Miguel Ángel, esta forma de jogar, do jogo de posição, do jogo apoiado, que eu também tenho essa influência, quer do Benfica, quer da minha estadia em Barcelona, contacto com Guardiola e não sei o quê, com o futebol espanhol, acabou por ver aqui um grande ponto de ligação. Nós aproveitámos alguma parte do trabalho que estava feito em termos técnico-táticos por parte do Miguel, portanto aí a adaptação também custou menos. Depois pusemos a nossa parte defensiva, que aí eu digo sempre, nunca é melhor nem pior, é diferente. O trabalho do Miguel aqui foi fantástico, ganhou uma Copa Sul-Americana que está aqui atrás, fez um trabalho fantástico, como digo, aproveitei algumas coisas, outras não, mas volto a dizer, não é melhor nem é pior, é diferente, e nós adaptámos essas coisas, e a partir daí depois acabou por fluir e uma adaptação muito rápida ao país. Qual foi a principal razão que fez você tomar a decisão de cruzar o Atlântico e vir para um país que você não conhecia, com essa diversidade climática? Qual foi a principal razão? 18 anos de Benfica, o meu clube de coração, portanto quase estar na Disney a trabalhar, mas seguir todos os escalões, desde os sub-14 como treinador principal até chegar à equipa B. Mas depois a equipa B, que eu costumo dizer, é o trabalho mais difícil no futebol para mim, é treinar uma equipa B. Para quem é organizado, para quem planeia, para quem prepara com antecedência, treinar uma equipa B é terrível, porque tu estás dependente da equipa A, e é assim que deve ser. Preparas um treino para 20 jogadores e chegas de manhã e a equipa A precisa de 5 e já só tens 15 e tens que corrigir. Ou então queres preparar um jogo para o fim de semana e a equipa A levou-te 5, 6 jogadores e aconteceu-me jogar no domingo e só no sábado ter a equipa toda para preparar. Mas isto é a vida de uma equipa B. A equipa B tem que alimentar a equipa A não só em termos de treino, mas também em termos de preparação dos jogadores para que eles depois deem esse passo e sejam competentes na equipa A. Mas esses 3 anos desgastaram-me muito e depois a equipa B, se eu nos escalões anteriores me acostumei a ganhar, a jogar para ganhar jogamos sempre, mas em que ganhávamos muito mais, ou seja, um treinador da formação do Benfica, eu tinha uma taxa de vitórias dos 92, 93% em todos estes anos. Quando chegas à equipa B, é uma equipa de jovens que vai jogar uma segunda divisão. E aí tu vais perder muito mais do que ganhar. E ainda mais quando não consegues trabalhar a tua ideia, porque é difícil. Eu comparo muito o trabalho de um treinador de equipa B a um selecionador nacional. Ou seja, que só tem os jogadores 3, 4 dias e não consegue passar uma ideia. Portanto, e depois outra coisa, quando um jogador se está a destacar na equipa B, aconteceu-me, o Gonçalo Ramos, que hoje é ponta de lança do Benfica, as primeiras 6 jornadas tinha alguns 10 golos e a equipa A veio e levou, e bem, porque esse é que é o trabalho da equipa B. E tu tens que recomeçar outra vez. Portanto, todo este desgaste começou a dizer muito tempo no mesmo espaço, uma preparação contínua para chegar ao futebol profissional. Chego ao futebol profissional nessa segunda divisão, mas que é um futebol profissional com meninos. E depois comecei, claro, na segunda divisão, comecei a receber convites de um ou outro clube em Portugal, mas sempre convites de clubes de meio da tabela ou para não descer. E eu precisava de um estímulo para jogar para ganhar, para ser competitivo. E quando aparece o Independiente, o projeto era jogar para ser campeão, primeira hipótese, primeiro objetivo, perdão. Segundo objetivo, jogar competições internacionais, neste caso, ou uma Libertadores ou uma Sul-Americana. Ora, quando tu estás numa realidade de uma equipa B e onde estiveste sempre na formação do Benfica, se consegues dar o salto para um projeto destes, que eu, como já tinha dito, muito sustentado, muito bem trabalhado, com uma boa equipa, senti
que aqui poderia ter condições de ter êxito em termos desportivos, de títulos, de currículo. Porque eu vejo o êxito de um treinador de futebol de muitas formas. Não só o ganhar, mas desenvolver jogadores, esses jogadores serem vendidos e darem retorno financeiro, melhorar os jogadores e os jogadores irem para realidades melhores. Portanto, acho que um treinador vê-se de muitas formas a qualidade do seu trabalho, mas aqui eu senti, é o momento exato para ir para um projeto onde posso jogar para ganhar e ser campeão e onde posso jogar competições internacionais. É não sei quantos mil quilómetros de Portugal, que seja. O espírito de imigrante nunca me assustou, o meu curso é de línguas, portanto eu estudei francês, inglês e espanhol. Para mim, novas culturas foi algo que sempre me interessou bastante. Portanto, este passo para mim foi, vamos embora, é no Equador, vamos para o Equador. Com uma coisa também, que eu durante 22 anos fiz scouting ao ver campeonato argentino, uruguaio, colombiano, Libertadores e Sul-Americana. Eu tinha uma parabólica, uma antena em casa, e quando entro para o Benfica já fazia este trabalho, o Benfica aproveitou, e então eu ficava até às 3 da manhã em Portugal a ver os jogos da Libertadores, da Sul-Americana, e depois há aqui uma conexão gira, numa história gira, quando eu assinei a minha filha, quando eliminamos o Grêmio na última pré-eliminatória o ano passado, eu vim para o banco de suplentes, estava emocionado, é verdade, e liguei à minha filha, e a minha filha diz-me: pai, tiveste tantos anos num sofá e na televisão a ver Libertadores, e agora vais disputar a Libertadores. Portanto, há esta parte também que a mim me entusiasmava e acabou por se conjugar tudo. Eu iria chegar nessa questão adiante, mas já que você já tocou nela, eu queria explorar um pouquinho mais essa parte da tua relação já com a Libertadores. Primeiro que emocionante isso que a sua filha teve essa sensibilidade de lembrar. E aí fiquei curioso para saber se, por exemplo, quando você viu tantos jogos da América do Sul, né, se havia um envolvimento dela e dos seus parentes no sentido de você está vendo muito isso, para quê? O que acontecia? É precisamente isso, ou seja, eu ficava até às 3 da manhã e a minha filha não podia ficar até às 3 da manhã, porque tinha escola e tudo mais. E sinto que a minha filha, que esses momentos roubaram um bocadinho de convívio com a minha filha. Não muito, porque os jogos da Libertadores começavam mais ou menos às 9 e acabavam às 3 da manhã, sensivelmente. Mas havia ali um bocadinho em que eu, perdia um bocadinho de contacto com ela, e ela sempre dizia: pai, deitas tarde, isso não te faz bem, não sei o quê, mas porquê é que fazes isso? Tu queres ser treinador? Eu disse: filha, porque eu sou muito plano A, plano B e plano C, e eu entrei para o Benfica no scouting, não como treinador. Eu percebi, eu posso entrar por aqui, mas quero chegar ali, mas para entrar no clube vou entrar por aqui. E acabei por depois dizer também: filha, se não der para ser treinador, posso entrar para um gabinete de scouting de um clube, ou posso trabalhar com um empresário, um agente que beneficie do meu conhecimento do futebol sul-americano. Depois, claro, no Benfica eu estive ligado a contratações de Di Maria, de Gaetan, de Schaffer, de Cardoso. Aimar não. Aimar já era muito conhecido, já estava no Saragossa, e é o Rui Costa que... Aimar e Saviola não, apesar de os conhecer muito bem, mas os mais desconhecidos, Enzo Pérez, estes mais desconhecidos, tive ali uma intervenção de dizer ao scouting: atenção a este jogador, mas eu não vinha ver, o gabinete vinha, porque eu entretanto já estava a treinar uma equipa e fazia as duas coisas. E pronto, e há esta ligação em que realmente a minha filha tem essa sensibilidade, porque sofreu esta questão de ir para a cama, dar-me 2 beijinhos e deixar-me sempre a ver os jogos da Libertadores ou da Sul-Americana. Portanto, há este ponto de conexão. Você já conhecia bastante a Libertadores. Além de dividir as horas que você podia dividir com a sua filha, qual o significado da Libertadores, o que ela tem na representatividade na tua vida futebolística? O futebol sul-americano. O futebol sul-americano, de onde vêm, se calhar, grande parte dos maiores jogadores da história. Argentina, Brasil, Uruguai, até Colômbia. E depois os ambientes
os ambientes do futebol sul-americano são qualquer coisa de fantástico. Quando eu vim, a primeira coisa que eu disse foi, pá, eu gostava, agora que vou disputar uma Libertadores, vou entrar nos estádios vazios. Não há o calor e a envolvência do público, porque realmente é um espetáculo, dentro do espetáculo do jogo, é um espetáculo que as pessoas fazem fora. E foi algo que eu vi sempre na televisão, coisas absolutamente fantásticas, estádios cheios. O calor e a paixão, às vezes exagerado, mas isso há em todo o lado, do que é uma competição destas. E depois, claro, há sempre a tendência para o paralelismo, para a comparação da Libertadores com a Champions, não é? Quer dizer, são os dois de clubes, são as duas competições mãe. E, portanto, a atração pela qualidade do jogador sul-americano, porque eu sou muito maradoniano, sou altamente influenciado por Armando Diego Maradona. Não tive a felicidade de ver Pelé, porque sou velho, mas não sou tanto. E sou muito influenciado desta parte mais de Maradona, depois, claro, há Ronaldo, há Romário. Nas minhas entrevistas, porque eu sou muito de processo e de olhar à qualidade do jogo, a primeira grande equipa que me marca é o Brasil de 82. É a primeira equipa que me faz chorar no futebol, é no jogo com a Itália, em que o Brasil é eliminado, e que me faz chorar porque aquele Brasil de Sócrates, de Falcão, de Éder, de Rivelino, de Zico, de uma coisa fantástica. Futebol maravilhoso para mim e marcou-me nesse momento. Eu tenho várias entrevistas em Portugal onde digo que tenho essa marca e depois, claro, depois há o Barcelona de Guardiola, para mim é outra. O Milan de Sacchi, muito bom, mas não tanto na qualidade de jogo que teve para mim o Brasil de 82 e o Barcelona de Guardiola. Pronto, então a qualidade do jogador sul-americano sempre me atraiu bastante. E depois toda esta guerra desportiva, os jogos entre equipas brasileiras e argentinas, entre equipas uruguaias e argentinas, portanto, toda esta coisa é, para mim, bastante atrativa em relação àquilo que é o futebol. Eu imagino, então, que você esteja ainda mais entusiasmado para essa Libertadores que vem agora, porque a gente já vai ter um retorno de público, embora ainda limitado, mas já está acontecendo esse processo de retorno dos torcedores aos estádios, afinal já houve. Eu estou correto? Você está mais, te entusiasma ainda Sim, mais? Claro. Para ver justamente por isso. Claro, porque acho que tu tirares espectadores ao futebol é como tirares o coração a alguém, na minha opinião. Deixa de ter sentido. Porque para mim o adepto é o coração do futebol. Se o jogador é o mais importante do jogo, o adepto é o mais importante do futebol, para mim. Porque é o que dá cor, porque é o que sonha, é o que chora, é o que ri, é o que apoia, é o que critica. Portanto, e isso vai-te dar esse palpitar e vai-te encher, porque tu estares num jogo de Libertadores com duas grandes equipas e o estádio vazio, ou seja, tu estás ligado ao jogo, mas falta-te qualquer coisa. Portanto, isso, neste momento, eu estou bastante entusiasmado para voltar a ter estádios com pessoas e mesmo que sejam contra, mas faz parte. E aí eu te pergunto, relacionado a você, também ao seu trabalho e também ao clube, embora o Independente Del Valle esteja se solidificando como um dos grandes do continente no aspecto futebolístico, a taça que está aí não nos deixa mentir, as outras, ele ainda não é um clube popular no que se diz respeito a ter, né, os torcedores, ainda não atingiu esse status. Qual é o desafio aí, né, nesse sentido, tanto para você quanto para o clube? Claro, o desafio para um profissional ambicioso, e ainda mais no futebol, é crescer. E aqui, o crescer do clube, há o crescer intrínseco, dentro, instalações, profissionais, tudo, e ao crescer para fora, extrínseco. E esse tu só o consegues com as taças, com títulos. Os clubes só são grandes em função dos títulos que ganham. Ponto. É assim na história do futebol. E, portanto, aqui o desafio é... Esta foi a primeira taça
campeonato nacional, foi esta. Depois há uma que é a primeira de Sul-Americana. E tu olhas para o Equador e tens Liga de Quito, Barcelona e Emelec, que são as três forças grandes do futebol, cheias de títulos. Barcelona com 16, Emelec com 14, Liga com 9, por exemplo. Liga já ganhou Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubes, creio. Portanto, há aqui uma data de coisas onde nós temos que crescer. Crescendo em títulos, tu vais crescer em adeptos. Ou seja, eu, quando acabou o campeonato, fui para Portugal e tinha uma encomenda de camisolas, como deves imaginar. As camisolas esgotaram. E esgotaram porquê? Porque ganhámos. Foi porque ganhámos, porque se não ganhamos, as camisolas não esgotam. É como os meninos. Os meninos vão crescendo e vão vendo uma equipa ganhar e vão ficando adeptos. Por exemplo, dou-te exemplo em Portugal. Portugal, o Benfica é o clube com mais adeptos. Mas entre os anos 80 e até agora, o crescimento do Futebol Clube do Porto é exponencial, é enorme. E então, todas as crianças nascidas em 78, 79 e que vão sendo pequeninas nos anos 80, o boom de adeptos do Futebol Clube do Porto aumenta bastante porque o Porto ganhava quase sempre. E esse é o desafio para o Independente Del Valle. Para crescer fora e a nível de adeptos, nós temos que ganhar. Continuar a ganhar ou pelo menos estar nas decisões. Estar nas finais dos campeonatos, estar nas finais das competições internacionais ou nas meias finais. Estar sempre e habituar-te a isso, nós temos que consegui-lo dentro do campo, claro, com tudo o que é este trabalho de organização fora, mas a bola tem que entrar na baliza do adversário. E esse crescimento será feito de que maneira vocês traçaram? Seguindo apostando nas categorias de base, os meninos, ou já é o momento do Independente Del Valle ter investimento? O equilíbrio, e só assim conseguimos ser campeões do Equador, ou seja, começámos a época com muitos meninos, mas depois percebemos que para dar um passo mais acima necessitávamos de mais experiência. Necessitávamos, e em julho, a meio da época, quando termina uma etapa e nós ficamos em terceiro lugar, fizemos sentir que era preciso reforçar a equipa, com qualidade, óbvio, mas com jogadores habituados a jogos grandes, às grandes decisões, a jogar finais, porque estes campeonatos normalmente jogam-se com uma final, não é? Ganhas a primeira volta, ganhas a segunda e tens uma final. E a partir daí nós em julho contratámos 5 jogadores muito experientes. O Fernando Gaibor, Tino Angulo, Júnior Sornosa, o Bauman, que era o melhor marcador do campeonato, e o Mateo Carvajal do Arsenal de Sarandi, da Argentina. E isso vai dar um plus de experiência e equilibrou muito com os jovens. E eu acredito muito que o excesso de jovens tu não consegues ganhar, porque chegas aos momentos da decisão, como aconteceu na primeira etapa, e eles vão acabar pela sua inexperiência. Podem-te ganhar uma vez, mas não te ganham com regularidade. O excesso de experiência e menos jovens também não aproveitas todo o trabalho que é feito aqui. Então este equilíbrio, estes jogadores experientes vão fazer crescer os jovens muito mais rápido. Porque um centrocampista jogar ao lado do Júnior Sornosa ou do Pellerano vai receber muita informação no treino, no jogo, teórica, que vai ajudar a crescer muito mais rápido. Portanto, eu, como digo, aqui não peço o bilhete de identidade a ninguém para treinar ou para jogar. Nós lançámos vários jovens ao longo da época e alguns já foram vendidos. Um até foi para o Brasil, para o Red Bull Bragantino. 2, para o Red Bull Bragantino, e o Garcia foi para o Atlético Paranaense. Mas obviamente que sentimos que o equilíbrio, como na vida, não só no futebol, o equilíbrio é fundamental e nós equilibramos muito o plantel e vamos continuar a olhar desta forma, não deixando de ver aquilo que é o trabalho fantástico que se faz na formação e jovens sempre a aparecer. Eu espero uma excelente Libertadores da equipa do Independente Del Valle, que é detentora do título, pela capacidade de trabalho que se faz em baixo. E nós obviamente seríamos muito maus profissionais ou muito pouco inteligentes se não aproveitássemos esse trabalho. Agora é perceber o equilíbrio para que nós consigamos também nos momentos das decisões também ter gente habituada a isso. Para quem não, depois desse tempo que você já tem aqui no clube, esse conhecimento já, né, conhecendo toda a estrutura e a forma de trabalho,
Para quem não conhece o Del Valle, isso aqui o continente já está conhecendo depois de 2019, né? E lá fora também as pessoas já estão abrindo os olhos a esse clube. Usando um pouquinho desse seu lado bruxo, né? Mas aí eu quero chegar no quê? O que o senhor acha que vai acontecer com o Independente Del Valle nos próximos anos? O que você está... onde esse clube vai chegar, na tua visão de tanta experiência de futebol e vendo já de dentro o que está acontecendo e o redor? Ou seja, a nível nacional, a nível interno, e continuar a trabalhar desta forma, vai ombrear todas as épocas com os grandes do Equador. Vai disputar palmo a palmo o campeonato com Liga, com Barcelona, com Emelec ou com outro que possa aparecer, no caso de uma Católica, um Aucas, que seja. Creio que a continuarmos assim, estaremos nas decisões sempre do campeonato, depois podes ganhar ou não ganhar, isso depois... A nível internacional, a nível Libertadores, eu acho que dificilmente o Independiente Del Valle será um favorito a ganhar a Libertadores. Agora, isto não quer dizer que não a possa ganhar, que seja impossível, mas aparecerá para mim sempre como um outsider. Porque eu vejo River, Boca, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, neste momento, com investimentos muito fortes. E aqui não há investimentos fortes. Aqui há aproveitar jovens e poderes trazer jogadores com situações de negócio muito pontuais, mas não tens, aqui não pagas 4 milhões, 3 milhões por um jogador. E estas equipas, eu vejo agora Boca e River na forma como se reforçaram, quer dizer, portanto, será um outsider que poderá beneficiar de contexto, poderá beneficiar de um bom sorteio, por exemplo, poderá beneficiar de um mau momento de um adversário melhor e conseguir avançar, mas como favorito não considero nem o Independiente, nem nenhum clube do Equador. Para mim, os favoritos na Libertadores, neste momento, serão sempre, primeiro, as equipas brasileiras, porque têm um poder económico superior e porque se apetrecham dos jogadores de grande qualidade, técnicos de qualidade e, portanto, para mim, sempre no ranking brasileiros em primeiro lugar, equipas brasileiras, depois as equipas argentinas, River e Boca com mais dificuldade em termos financeiros, mas são River e Boca. E depois haverá os outros, que é como eu digo, podem ser um outsider, que podem aparecer pontualmente. E, portanto, neste momento, na Sul-Americana, a coisa já muda. E aí já poderemos dizer que uma equipa do Equador poderá ganhar, porque, claro, porque os tubarões estão todos na Libertadores e aí eu penso que a situação é mais nivelada, mas mesmo assim, nesta minha teoria, que é uma teoria assente na prática, eu olho para a última final e teve Bragantino e Atlético Paranaense. E nós, quando fomos eliminados pelo Bragantino, na minha costela de bruxo, eu também disse, o Bragantino vai à final e eu acho que vai ganhar, e enganei-me. Mas que à final, para mim, gerava-me poucas dúvidas, porque realmente é um projeto fantástico e tem uma equipa e um treinador notáveis. E no seu lado de bruxo, que posição o Independiente Del Valle vai pegar nessa Libertadores? Depende do sorteio. Podemos ter um sorteio Palmeiras ou Mineiro, Independiente Del Valle, Bragantino, Talheres ou Fortaleza, por exemplo. E aí é uma coisa, como podemos ter outro tipo de sorteio e vai depender. Nós vamos fazer jogo a jogo, vamos olhar para qualquer jogo que seja jogo a jogo. Repito, reconheço favoritismo porque somos os campeões no Equador, não reconheço favoritismo na Libertadores, mas vamos estar aí, competir, dar luta, dentro daquela que é a nossa imagem, da nossa forma de jogar, porque é que a trabalhamos todos os dias. Aquilo que eu posso dizer é que vamos tentar chegar o mais longe possível. Se nos deixarem, a gente vai aproveitar e vamos fazer por isso. Agora, vai depender muito do sorteio, porque lá está, se eu estivesse na cadeira do treinador de Flamengo, do Paulo Sousa ou do meu amigo Abel, eu diria, somos favoritos ou somos uns dos candidatos a ganhar, sem problema nenhum. Nesta realidade, eu não posso dizer isso. Eu queria agora entrar nessa humilhação dos seus compatriotas, né, que leva os portugueses aqui, que você está incluído. De que maneira isso influenciou a sua vinda também, né?
começar por aí, o sucesso dos seus, né, do seu amigo Jorge Jesus primeiro, né, que abriu essa tendência, e depois o Abel dando continuidade, e eles são os 3 últimos títulos da Libertadores, tem aí um comandante português. Queria que você falasse sobre isso. Ou seja, não me surpreende, porque Jorge Jesus é um fantástico profissional, é um fantástico treinador, com quem eu nos primeiros 6 anos em que ele esteve no Benfica aprendi bastante, porque pude inclusive assistir aos treinos e conhecê-lo pessoalmente. Depois com o Abel acabei por conhecê-lo sem o defrontar, mas conhecê-lo pessoalmente, e depois, quando nos encontramos aqui no jogo em São Paulo, quando ele me veio cumprimentar, e ele disse-me: foi preciso voarmos para tão longe para jogarmos um contra o outro. São coisas da vida. Agora não me surpreende, porque o Abel já tinha feito um trabalho notável, primeiro no Braga, primeiro no Sporting B, depois no Braga, na primeira equipa, e inclusive quando vai para o PAOK, elimina o Benfica de Jorge Jesus, não sendo minimamente favorito, na pré-eliminatória da Champions. E, portanto, são treinadores com uma marca forte de qualidade, por onde passam, deixam trabalho, deixam organização, há uma marca tática muito forte naquilo que é a organização. Depois, se é mais ofensiva, se é mais defensiva, se gostas mais, se gostas menos, isso é da outra opinião dos outros. Mas que tu vês a organização, vês. Que vês jogadores a crescer com eles, vês. E que vês as equipas serem competitivas, também vês. Portanto, claro que são referências para nós. Influenciar-me diretamente o eu ter vindo porque já cá estava Jorge Jesus ou Abel, não teve influência, porque, como eu disse, foi o timing e foi vamos embora que eu quero aproveitar. Agora, depois, quando aqui cheguei, claro, queria disputar a Libertadores. Não tivemos muita sorte logo no sorteio, porque primeiro a União Espanhola, mas depois o Grêmio, e começámos logo todos a pensar com o Grêmio, o que é que nos vai acontecer, não é? E acabámos depois por eliminar o Grêmio e entrar na fase de grupos, mas eu acho que é uma influência bonita, e eu não me surpreendo que eles façam esse trabalho, porque são bons profissionais, porque são bons treinadores, que não quer dizer que os treinadores que estão no Brasil não sejam, mas eles conseguiram reunir um conjunto de jogadores e dar-lhes uma organização que fez a diferença, e inclusivamente o Abel fez algo mais difícil, porque foi ganhar 2 Libertadores, que não é fácil. E eu recordo-me, porque às vezes as pessoas, eu custa-me no futebol que as pessoas não tenham memória, eu percebo que se queira ganhar, eu percebo que se queira muito ganhar, mas não percebo que se queira ganhar a todo o custo e de forma irracional. E quando eu sinto que o Palmeiras ganha uma Libertadores, entra na nova época, não entra bem no estadual, e quando nós vamos jogar com o Palmeiras há uma contestação já grande ao Abel, e eu penso, acabou de ganhar a Libertadores há pouco tempo, o Palmeiras não ganhava a Libertadores há uma data de tempo. Eu percebo a exigência no futebol está implícita, não há dúvida nenhuma. Agora, nós também temos de ter os pés assentes na terra e perceber o que é que podemos exigir de forma racional. Eu sei que pedir racional no futebol é um bocado utópico, mas pronto. E aquilo que... E o Abel até depois acaba por nos ganhar 5-0, e aquilo até deu uma lufada de ar fresco naquele momento ao Abel e à sua equipa técnica, mas depois ele acaba... Imaginemos que o Independente Del Valle ganha 1-0 em São Paulo, despedem o Abel, e o Abel não ganharia uma segunda Libertadores. Portanto, às vezes é este impulso irracional que as pessoas têm, que quem manda nos clubes, e muito bem a direção do Palmeiras, chapou total à estrutura presidencial e diretiva do Palmeiras, que percebe o profissional que está ali e que não vai no coração dos adeptos e segura um treinador que acaba por ganhar uma Libertadores 2 vezes seguidas. E como é que está? Vocês falam com frequência? Qual que é a frequência? Como que é o relacionamento? Sim, quer dizer, falamos, trocámos mensagens, quando foi a altura dos jogos, depois do jogo, no dia a seguir, nós ficámos e treinámos no centro de estágio do Palmeiras, e depois o Abel teve-me a mostrar as instalações,
planeamentos, estivemos a falar, depois vamos trocando mensagens pontualmente, quando ele ganha, quando ele perde, e igual, quando ele ganhou o Libertadores, mandei-lhe uma mensagem, quando nós ganhámos o campeonato, ele mandou-me uma mensagem, portanto, aqui não temos muito tempo, porque eu quase não falo com a família, não temos muito tempo, porque isto é quase uma adição, ser treinador é quase uma adição ao trabalho, estás completamente adicto a isto e queres, dependente disto quase, mas pronto, quando podemos tentamos falar. Por exemplo, posso dar este exemplo, o Abel estava no PAOK, eu estava no Benfica, fechou-se tudo em março com a pandemia, e aquilo que nós fazíamos era eu, o Abel e o adjunto do Paulo Fonseca, o Nuno Campos, tardes inteiras de Zoom, eu com uma tela e as peças do campo de futebol, e nós de Zoom a falar de treino, a falar do jogo e a trocar, porque não podíamos sair de casa, e então vamos interagir, trocar ideias, como vês o treino, como vês o jogo, e estávamos ali os treinos das 2 às 7, e depois um de nós dizia assim, pá, são 7 horas, temos que ir jantar. O jantar era quase uma obrigação, e a família toda à espera, não é? Pronto, faz parte, mas falamos com alguma regularidade. Mas pelo que você já me disse, se puder evitar não encontrar com o Abel na Libertadores e com o Flamengo do Paulo Sousa também, melhor, não? Talvez o encontro se dê lá em Portugal. É isso? É por aí? Se puder ser na final, pronto. Se puder ser na final, se bem que uma final de Palmeiras já sei que tem 20% de hipótese de ganhar. Claro que não gostaria, ou seja, gostaria de reencontrar-me com eles pela experiência da dificuldade que é jogar contra uma equipa dessa grandeza e dessa organização a nível da qualidade dos treinadores e dos jogadores. Vai-me fazer crescer e desafiar muito a mim como treinador e aos meus jogadores como profissionais e como equipa. A dificuldade faz-te sempre crescer, ponto final, parágrafo. Eu não conheço ninguém que te desenvolva e que cresça na facilidade para mim. Agora, quanto mais longe os possa encontrar, melhor. Ou então, encontrá-los na fase de grupos, passarmos os dois, mas depois a eliminar já não. Depois já não os quero encontrar a eliminar. Mas pronto, pode acontecer e, como digo, serão experiências fantásticas para o nosso crescimento e para estarmos juntos. O Abel já está consolidado como um dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Há muitos já que já falam como o maior, porque o mais vencedor. Nenhum deles tinha ganhado 2 Libertadores. O desafio do Paulo já é diferente, ele está chegando agora, e também a carreira dele, também como a do Abel, estava dando uns clubes ainda. O Jorge Jesus já é diferente, muito diferente. Você está aí também agora no profissional. Como é que você vê essa sucessão do Paulo lá com o Jesus, que marcou muito, o torcedor do Flamengo apaixonado pelo Jesus, fez história com aquele timaço de 2019. Você vê essa missão que ele tem, o Paulo tem no Flamengo? Ou seja, o que vejo é, tu quando vais para um projeto, ou tens a vara muito alta, ou tens a vara muito baixa, ou média. E neste caso, substituir Jorge Jesus não é fácil. Nós, quando viemos, íamos substituir Miguel Ángel Ramírez, acabado de ganhar a Copa Sul-Americana. E eu podia dizer, não, é melhor não, porque o desafio é grande e eu tenho medo de falhar. Ao contrário, não, eu quero ir porque se ele pôde ganhar, eu também posso tentar ganhar. E é esta a forma de ver a minha profissão. É um desafio sempre para o Paulo, será sempre um desafio. E será sempre um desafio. Se a vara está aqui, como para mim não há limites no futebol, a vara daqui pode passar para aqui. E esse é o desafio que nós temos que ter. E eu vejo o Paulo e a sua equipa técnica com competência para fazer um grande trabalho, porque lá está, o clube também ajuda. É um gigantesco clube em termos de adeptos, em termos de exigência e de pressão, óbvio, faz parte, mas é um gigantesco clube em termos de qualidade dos jogadores, de condições de trabalho, portanto isso também te ajuda muito a ser melhor treinador, não é? E portanto vejo um desafio difícil, duro, mas que ele aceitou e eu acho que o Paulo foi um grandíssimo jogador, foi dos primeiros jogadores a ganhar 2 Champions seguidas em equipas diferentes, creio que no Juventus e no Dortmund. Portanto, como jogador era um estratega. O Paulo Sousa
era um jogador que fazia, isto às vezes faz pouco sentido, mas era um 5 que às vezes dava passos para trás no campo para receber a bola. Isto às vezes não faz muito sentido, parece-me, pá, não, ele, há muitos anos atrás, eu lembro de ver o Paulo jogar, há muitos anos atrás, isto de quando passavas a bola para trás para o guarda-redes, assobiava, o público assobiava. Hoje passas a bola para o guarda-redes e o público aplaude porque percebe que é para jogar. As coisas evoluíram. E eu vi o Paulo às vezes dar passos para trás da linha dos centrais, inclusive, não na linha dos centrais, mas para trás, para poder receber a bola e para ver o jogo. Isto eram coisas que a mim, na altura, me marcaram. Parece uma coisa, mas é de revela inteligência, por isso é que ele foi o jogador que foi, e portanto vai aproveitar essas valências de jogador e agora a experiência que vai tendo como treinador. Acho que o Flamengo vai ganhar muito nos campeonatos dele. O Flamengo vai ganhar, para já, vai ganhar competência, na minha opinião, e eu não quero dizer que os outros que estivessem antes não dessem competência. Com o Paulo vai ganhar competência. Agora, claro, há aqui, às vezes nós esquecemos que o futebol é uma simbiose de uma equipa técnica com um conjunto de jogadores. E esta simbiose tem que funcionar. Porque dentro de uns calções, de umas botas de futebol, há uma pessoa. E muitos treinadores, e muitos diretores, e muitos adeptos esquecem-se que antes de um jogador há uma pessoa. E às vezes as coisas podem não funcionar por esse lado. Pelo lado da competência técnico-tática, para mim, não há dúvidas. Agora é o encaixe do Paulo com este conjunto de jogadores. O Paulo ter sido um grande jogador é algo que eu não beneficio e, portanto, tenho que trabalhar de outra forma. O Paulo ter sido um grande jogador vai ajudar naquilo que é a identificação dos jogadores é como o Zidane, é igual. O Zidane leva ao balneário do Real Madrid porque se o Zidane levantar a voz diz eu tenho X bolas de ouro, portanto faz favor de me respeitar. Ou se quiser eu meto a bola ali, ele mete a bola ali. Portanto, tem um bocadinho disto. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas. As minhas expectativas é que o Flamengo vai crescer, vai estar aí nas decisões de campeonato brasileiro, em todas as decisões, inclusive as internacionais. E em algum momento você já brincou com algum dos seus, não sei, aí seus membros da comissão, ou até mesmo um amigo em Portugal, ou até mesmo sua família, sua filha que acompanha futebol? Pô, eu podia ter ali um Gabigol como o Paulo, um Arrascaeta, ou como o Abel, ali um Rafael Veiga. Vais pegar... São os tops sul-americanos. Vais pegar naquilo que eu disse há pouco, que é o melhor do jogo, o mais importante do jogo são os jogadores. Não há grandes treinadores sem grandes jogadores, esqueçam. E portanto, por isso é que estas equipas se destacam e lutam sempre para ganhar, e é aquilo que nós procuramos aqui no Independente, ir dando qualidade ao nível do plantel, porque qualidade ao nível do plantel, depois, se o plantel tiver qualidade, é o treinador não estragar. Se o treinador não estragar, já ajuda. E, portanto, a partir daí, depois, dares o teu cunho e fazeres com que a equipa funcione. É evidente que tu olhas para estes jogadores, é incrível, seja o elenco, como vocês dizem, o elenco do Palmeiras, o elenco do Flamengo, do Atlético Mineiro, é incrível, são super equipas e qualquer treinador sonha, obviamente, chegar a um nível de treinar os melhores. Isso não é faltar ao respeito a ninguém, óbvio. Eu o que digo hoje é que aqueles que estão ali são os melhores do mundo, para mim, e é com eles que eu vou à morte. E quero fazer deles muito melhores e que eles tenham outras oportunidades, ganhemos tudo o que há para ganhar aqui, que deixemos marca, porque eu volto a dizer, não é só ganhar, é como ganhas. Orgulhou-me muito, por exemplo, perder 5-0 com o Palmeiras e como ficámos de um dia para o outro, algumas análises que se fizeram jornalísticas no Brasil, podia ser um 5-0 igual a uma hecatombe, e as pessoas dizerem o Independente perdeu 5-0 a jogar aquilo que é. Ou seja, a sua identidade esteve presente. E foi até um jogo estranho, porque todas as oportunidades que o Palmeiras teve, fez golo. E quando a mim me dizem perdeu com a sua identidade, não fizemos tudo mal. Fizemos muita coisa mal e vamos tristes, porque
perder 5-0 não é perder 1-0, mas quando tu tens a tua identidade presente e as pessoas reconhecem isso, pá, já não perdeste tudo. E aqui no Equador foi o que muita gente disse, não foi só o que ganhámos, mas como ganhámos. Isso para mim é muito importante. E claro que os jogadores ajudam-te nisso. Portanto, treinar esses jogadores a esse nível seria um sonho, obviamente. Eu queria a sua contribuição para elucidar uma questão que está sendo discutida no Brasil. Pelo time do Jorge Jesus de 2019 ter ganhado daquela forma tão acachapante, tão encantadora, ficou-se a impressão aqui de que a escola portuguesa, dos treinadores no geral, era disso, que viria aqui e fariam times que jogassem daquela forma, com essa predisposição ao ataque, essa formação. Daí que veio o Abel na sequência e o Palmeiras joga de uma maneira diferente, que inclusive pessoas fazem críticas ao modo. Apesar dos resultados, pegar 2 Libertadores, ainda assim se ouve críticas, se escuta críticas de dizer que o Palmeiras joga com um jogo que não é afeito ao e críticas nesse sentido. Eu não vou precisar, mas acho claro, que o teor você entendeu. Percebo. Eu queria que você dissesse, isso é uma variável do Abel, a escola portuguesa também tem esse estilo, de que ele se identifique mais com ele. Qual é a tua visão sobre esse assunto? De, ainda com o Palmeiras tendo os resultados, ganhando 2 Libertadores, algo que não acontecia há anos, e a era mais vitoriosa da história do próprio Palmeiras, essas observações de que o Palmeiras não joga aquele futebol como se gostaria? Posso responder assim. Eu, para chegar ao Rio de Janeiro, posso chegar de avião, posso chegar por autoestrada, posso chegar por estrada normal, posso chegar pelo campo, bicicleta, caminhando. Há diversas formas para chegarmos ao sucesso. Não há uma escola definida em Portugal de que, não tanto como em Espanha. Em Espanha há uma forma definida de jogo, aquele jogo de posição, aquele jogo muito apoiado. Em Portugal não. Em Portugal o treinador, mais que olhar para o jogo numa corrente, olha para o jogo de forma tática. E diz, se eu puder ganhar jogando direto, eu jogo direto. Se eu puder ganhar jogando apoiado, eu jogo apoiado. Agora, o que quer é ganhar. Não há em Portugal uma escola definida, que fique isso claro. Depois, cada treinador, em função das influências que tem, e por exemplo, Jorge Jesus foi jogador, o Abel foi jogador, influências tiveram de outros treinadores, e da forma como veem e percebem o jogo, estarão mais cómodos e acreditam, porque eu acho que a palavra é acreditar naquilo que fazes. Cada um depois acredita na sua forma de jogar. É evidente que me parece que a equipa de Jorge Jesus propunha um pouco mais que a equipa do Abel. O Abel, podemos dizer que eu não estou de acordo que o Abel seja um treinador defensivo. Dá-se o cunho ao Abel de um treinador defensivo. Eu não estou de acordo. Inclusivamente a questão da linha 3. A linha 3 pode ser muito ofensiva. Porque uma linha 3 pode ser uma linha 3 a construir. Eu, por exemplo, aqui construí uma linha 3 porque tinha poucos equilíbrios e chegava com pouca gente à frente. Então equilibrei-me com os 3 mais o 5 e deixei os outros irem. E chegava com muito mais gente à área. E aqui começaram todo, não, linha 3 não, linha 3 não, linha 3 é defensiva, linha 3 é defensiva, linha 3 não é defensiva. Agora depende se a linha 3 é uma linha de 5 e que é sempre uma linha de 5. Isto depois depende das dinâmicas e dos posicionamentos no campo. Eu não acho que o Abel seja um treinador defensivo, acho que o Abel é um treinador rigoroso, muito rigoroso em termos posicionais. Nós jogámos contra o Palmeiras 2 vezes e foi-nos muito difícil gerar situações de finalização. Muito difícil. Os meus jogadores diziam, mister, nós fintamos um jogador e já está outro jogador do Palmeiras ao pé de nós. Em termos coletivos, eles têm muita gente junta, defendem muito bem como bloco. E depois, em termos individuais, os jogadores também são muito bons defensivamente.
muito bons individualmente em termos defensivos. Os duelos eram difíceis de ganhar. Portanto, eu vou dizer, o Abel é um treinador defensivo, dizem as pessoas, para mim o Abel é um treinador equilibrado. Equilibrado. Dificilmente apanhas o Abel em situações de contra-ataque, dificilmente. Agora, se o equilibrado para as pessoas é ser defensivo, já depende do ponto de vista de cada um. O Jorge é mais ofensivo e apanhas o mais desequilibrado. E eu agora lanço aqui uma questão. É que a final de Flamengo com o River, nos 90 minutos, o River foi melhor que o Flamengo. Em termos de jogo. Em termos de jogo. Não há que ter problemas em dizer isto. E o Flamengo não deixa de ganhar. Ok? Porque às vezes depois também é estratégico. Portanto, é como te digo, Portugal não tem uma corrente, Portugal tem treinadores táticos que entendem o jogo à sua maneira e que dizem, desta maneira eu posso chegar ao sucesso. Em Espanha, já tu sentes muito aquela corrente e mesmo não sais daquilo. És influenciado por muita gente e não sais daquilo. Eu próprio sou mais influenciado pela corrente espanhola do que propriamente por alguma coisa que tenha aprendido em Portugal. Mas isto depende do treinador para treinador. Primeiro, qual que é o teu... Você já falou da influência da escola espanhola. E a gente vê o Del Valle com essa... Inclusive é um pouco de continuidade do que o espanhol que estava aqui já fazia. Mas eu queria que você dissesse as nuances que são diferentes, que você disse que inclusive manteve coisas e precisou trazer outras. Explicasse um pouco mais do seu trabalho. Ou seja, eu acredito muito no jogo. O jogo é uma conquista de espaços e é uma conquista de superioridades numéricas, para mim. Se a primeira superioridade numérica me dá o guarda-redes, eu não posso desperdiçá-la. Portanto, primeiro ponto, o meu guarda-redes tem que saber minimamente jogar com os pés. Mas jogar com os pés e perceber o jogo. Porque eu posso ter um guarda-redes que me faça 40 passes para o mesmo sítio de qualidade técnica fantástica, mas o sítio não era ali, era ali. Põe-me sempre a bola no lado errado. Põe bem, mas errado. Então ele tem que perceber o jogo. As superioridades numéricas para mim começam no guarda-redes e daí vocês verem o Independiente a jogar, em que nós saímos a jogar de forma apoiada, exigimos muito dos nossos centrais, dos nossos laterais, dos nossos médios a jogar em primeira linha, e evitamos muito a bola longa, porque é aquilo que eu digo, quando a bola vai no ar, a bola deixou de ser de alguém. Saiu do meu pé, mas vai no ar, e agora vai ser de alguém, e vais ter um duelo, se é que não está um jogador sozinho, e lá está, se está sozinho conquistou um espaço, se não conquistou esse espaço vai haver um duelo. Portanto, eu acredito muito que essas superioridades numéricas com a bola apoiada vão permitir-me chegar à outra baliza de forma mais criteriosa, com menor risco de perder a bola, e vai obrigar os meus jogadores a muitas tomadas de decisão. E o futebol vive de boas tomadas de decisão. Ou seja, se eu jogar uma bola larga, os meus médios nunca vão saber jogar de costas para o jogo. Vão sempre jogar segundo as bolas. A bola vai larga, eu viajo com a bola e vou atacar a bola de frente. Mas eu ensinar um médio meu a jogar de frente para a minha baliza, tenho que ensinar os apoios, a orientação do corpo, as trocas posicionais, que espaço devo ter, que altura devo ter, que relação devo ter geométrica de triângulo ou de losango com os jogadores, defesas e guarda-redes. Isto vai gerando constante tomada de decisão. Se um jogador toma muitas decisões corretas, vai ser melhor jogador ao longo da sua carreira. Vai ser muito melhor jogador. Todos os dias melhora como jogador. E eu não acredito que com bolas longas e segundas bolas, um jogador tome muitas decisões. Porque o guarda-redes toma uma decisão de mandar um pontapé largo para a frente e os outros jogadores aproximam-se para um duelo e a partir daí jogam. Não parece que esteja a evoluir muito os meus jogadores. E, portanto, acredito nesta forma de jogar, nesta forma de crescer no campo e de encontrar superioridades, seja numéricas, seja espaciais. Porque se eu tiver, posso ter um avançado e 3 centrais ou 2 contra 2 centrais, mas posso ter uma superioridade espacial que a bola, se entra nesse avançado, ele tem capacidade para chegar à baliza ou para fazer gol.
Acredito muito nestas duas superioridades. E num jogo que me faz desenvolver os meus jogadores. Ponto. Isto nós aproveitámos, a fase de construção em especial estava muito bem trabalhada por Miguel. O que é que nós sentimos para a nossa forma de ver o jogo? Uma equipa que atacava de forma massiva, mas que se equilibrava pouco e que podia estar a ganhar 3-0 e acabar o jogo empatado a 3-3 ou perder 4-3, porque aconteceu algumas vezes. E que era uma equipa que os adversários já exploravam esta situação, como atacava massivo e com muita gente, os golos que se sofriam era sempre em transições. Contra-ataque, 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 jogadores soltos, contra-ataque. O que é que nós trouxemos para aqui? O trabalho específico do equilíbrio defensivo, que é quando tu estás a atacar, os teus jogadores mais afastados, normalmente são os defesas, têm que estar a jogar, não podem estar a olhar para a bola e a assistir ao jogo, por isso estão os adeptos. E têm que estar a defender, mesmo que a bola esteja longe. E o defender serão anular os jogadores, por exemplo, que estão à espera de receber uma bola para um contra-ataque, por exemplo. Ou posicionar o bloco de maneira a que no momento da perda a tua equipa esteja junta e consiga fazer uma transição forte, defensiva e evitar que o adversário faça esse trabalho. Depois um trabalho de linha defensiva muito rigoroso, muito rigoroso. Tenho orgulho de uma estatística feita pela Liga Pro no Equador. Nós em 30 jornadas pusemos 192 vezes o adversário em fora de jogo. 192 vezes. É uma estatística da Liga. Ou seja, com a organização da tua linha defensiva, do teu bloco, tu anulaste 192 ataques adversários sem tocar na bola. O segundo foi o 9 de outubro com 120. É uma diferença. Barcelona, campeão do Equador, 40. Portanto, é o nosso trabalho e rigor de linha defensiva. E depois, tornar a equipa mais equilibrada nos tais momentos da transição. Primeira etapa, custou-nos, sofremos 18 golos, ficámos em terceiro. E quando eu regressei da primeira etapa, disse aos jogadores, estes números não servem para ganhar o campeonato, nós somos meia equipa. Atacamos muito, fazemos muitos golos, com 18 golos nós não vamos ganhar o campeonato. E desafio a irem aos campeonatos do mundo, em ver que as equipas campeãs são as que sofrem normalmente menos golos. De 18 passámos para 9 e fomos campeões e melhor defesa. Portanto, é aqui este upgrade que nós trouxemos. Repito, não é melhor nem pior, é a nossa forma de ver o jogo e que nos beneficiou bastante em números. É possível dizer que o jogador mais importante no seu time é o volante central? A gente vê, inclusive a equipe sub-20 tem uma referência ali com o Angulo, né, que faz toda essa engrenagem adicional. O Pejerano, no caso, poderia ser esse jogador. A importância que tem esse jogador dentro das suas ideias de jogo, né? Esse número 1 aqui à frente do... É um jogador muito importante nesse momento do jogo. Para mim são todos importantes. Eu não consigo dizer que o Pellerano é mais importante que o Júnior Sornosa ou que o Júnior Sornosa é mais importante que o Schunke ou que o Baumann. Depende do momento do jogo. Depende. E se forem todos importantes, seremos melhor equipa. E é isso que nós procuramos ser. Todos importantes. Porque, como eu disse, se a bola estiver na pequena área adversária e os meus 2 defesas ou 3 defesas centrais, que são os que ficam, não me estiverem equilibrados a anular referências de transição ou basculados em encurtar espaço, se o adversário ganhar a bola e me fizer um contra-ataque, estes jogadores não tiveram importância. Mas se eles me matarem um contra-ataque, são os jogadores mais importantes da equipa nesse momento. Portanto, eu vejo o jogo por momentos, vejo o jogo por importância. Agora, se me disseres, na fase de construção, é verdade. É um pivô que te orienta muito as soluções dos 3 centrais e dos 2 laterais e do guarda-redes. E depois esse pivô pode jogar com um ao lado, o Faravelli, por exemplo, ou pode haver uma rotação. Agora, as soluções, é aquilo que eu digo, estes jogadores de trás ganham esta importância porque têm essas linhas de passe. Seja mais alto, seja mais baixo, mais aberto, mais fechado, em função do adversário. E essa é que é
A sapiência do jogador é perceber o jogo, se tem que estar mais aberto, se tem que estar mais baixo ou mais alto, para mexer o adversário, e esse é tal jogo de posição em que eu acredito muito. O jogo de posição dá-te posições ocupadas importantes, muito importantes, em que se atrás adversários abriste outros espaços, porque se tu chamas um adversário à posição onde estás, mexeste no adversário de algum espaço, ou então, se estás aí bem posicionado e não tens adversário, a bola vai-te entrar aí e tu vais progredir no campo. Portanto, o jogo de posição dá-te isso. Agora, tu tens de perceber quais são as zonas, que dinâmicas queres, mas lá está, são dois apoios muito importantes para que os jogadores de trás não joguem mais largo e percebam que há esse apoio que eles dão numa ligação de jogo. Seja em ligar com eles, eu central ligo com o Pellerano num primeiro momento, mas posso ligar com o Júnior Sornosa num segundo momento e o Pellerano dar-lhe um apoio de terceiro homem, por exemplo. Ok? Portanto, digo que é importante nesse momento do jogo. Numa leitura simples, você está jogando com linha de 4, os dois centrais, os dois saídos, está 3, e aí você põe o Pellerano na frente, libera aqui, 2 interiores, Sornosa sai mais um, Faravelli. Não. Faravelli joga quando forma os dois. Faravelli joga ao lado, em teoria, se pusermos assim estáticos, claro. Pellerano, Faravelli, lado a lado, para dar soluções à linha de 3 centrais e ao guarda-redes, amplitude dada pelos laterais extremos. Ok? E depois tenho Sornosa e mais um médio e um ponta de lança. Ou Sornosa e 2 avançados. Esses laterais que fazem aqui esse corredor, eles precisam, porque eles vão sair muito. Voltamos, e isto de falar no futebol é fantástico por causa disto. Voltamos à linha de 3, se é ofensiva ou não é. Uma linha de 3 para funcionar bem, isto parece contraditório, mas para mim é verdade. Para mim, uma equipa que joga uma linha de 3 para ser uma equipa que funcione bem, e em especial em termos ofensivos, estes 2 jogadores são fundamentais neste sistema. Ofensivos e defensivos. Porque são jogadores que têm que ter uma capacidade física para fazer todo o corredor, em termos ofensivos chegar lá à frente, e quando perdes a bola, se não tens uma transição defensiva forte e tens de te organizar em bloco, têm que vir para fazer a linha de 5. Portanto, são jogadores que depois, como te dão largura, têm que ter qualidade técnica, têm que ter capacidade física, um contra um, são extremos e são laterais. Portanto, é aquilo que eu digo, são do sistema de 3 defesas. Se tu queres ser uma equipa ofensiva, porque se quiseres ser uma equipa defensiva, aos 3 defesas juntas 2 laterais e não sais dali. Mas se realmente queres ser uma equipa de ter a bola, que é o nosso caso, e de querer ser ofensiva, estes jogadores são absolutamente fundamentais. Importante para a construção. E isso, você está com hoje, com a tua forma melhor de jogar, que realmente é o teu pensamento ideal, ou você está adaptado ao que você tem aí de mão de obra? Não, eu não tenho uma forma de jogar ideal, nem quero. Eu quero chegar e jogar em função dos meus jogadores. Porque, mais uma vez, o mais importante do jogo são os jogadores. Se tu propuseres uma forma de jogar que não encaixa nos teus jogadores, ao final de 3 semanas estás em casa. Ok? Portanto, tens que perceber os teus jogadores. O que me aconteceu aqui foi, aproveito o sistema, um 4-3-3 do Miguel Ángel, aproveito que já está trabalhado, vou avançar neste sistema. Saíram jogadores, entraram outros, a realidade já muda, e eu com 2 jogos tive 2 derrotas. Os 2 primeiros jogos fora do campeonato foram 2 derrotas. E as 2 derrotas sofremos 5 golos, perdemos 2-0 o primeiro e 3-1 o segundo. Os 5 golos são iguais, nas tais transições ofensivas. Eu fiz uma viagem do segundo jogo nessa noite de autocarro de 2 horas, cheguei a casa, pus o meu quadro tático no chão com as peças e não dormi nessa noite porque algo não funcionava. E então os meus colegas e as pessoas dizem que a mudança fundamental da época foi passar
para uma linha de 3. E tinha um 4-3-3 e passar para um 3-4-3 ou um 3-5-2. Porque os meus jogadores eram a cara deste sistema. E vais-me dizer assim, no Benfica que sistema trabalhaste? Sempre o 4-3-3. Sempre. Na prática, eu nunca tinha trabalhado este sistema. Mas eu tenho que me documentar, eu tenho que estudar, eu tenho que trocar ideias, eu tenho que perceber como funciona na teoria. E tenho uma grande vantagem que o scouting me deu, que é a identificação do jogador. Eu perceber que um jogador, tu tens mais características de médio centro do que central, ou de central do que médio centro. Então, quando tu identificas as características dos teus jogadores, colocas-os no terreno de melhor forma. E eu percebi que tinha centrais para construir muito bem, que tinha 2 pontas de lança, só estava a jogar com um e não estava a chegar com gente à área, que tinha laterais que me podiam ir para a frente, mas que nos equilíbrios eram 0 e por aí nós perdemos os 2 jogos. Então eu disse aos 2 jogadores de fora, vão embora que os equilíbrios vão ser feitos pelos 3 centrais e os 5, 4 homens, que sempre estão, a amplitude dos centrais com boa saída de bola, a dar-te muita construção, mas a progredir com bola, a tocar, mas a ficar, a não ir embora. Portanto, eu não tenho uma ideia base. A minha ideia base é querer ser protagonista, é ter a bola, é que a minha equipa tenha a bola o maior número de tempo possível, porque o adversário não a tem, que ataque o maior número de vezes possível, que seja equilibrada nos diversos momentos do jogo. Essa é para mim a equipa ideal. Isso é uma imagem de marca, imagem ofensiva. O Benfica era assim, uma imagem muito ofensiva, com muita gente a chegar, com muito bom jogo posicional, com muita posse de bola. Essa é a imagem. Agora, qual é o sistema? Vai depender dos jogadores. Mister, para a gente ir finalizando, a Libertadores vai ficar em Portugal ainda? Vai ser novamente conquistada pelo treinador português? Usa de novo o seu talento de bruxo. Eu vejo outra vez a estrutura do Palmeiras com poucas saídas, o mesmo treinador, uma grande vantagem do Palmeiras outra vez, super favorito para mim. Mineiro, super favorito porque para a qualidade dos jogadores que tem, verdade que muda de treinador e isso agora vai ali mexer um bocadinho. Flamengo outra vez, um peso pesado que também muda de treinador. Vejo Boca e River a aproximarem-se um bocadinho, contrataram bem. Boca traz Benedetto, o River traz Quintero e estão-se a reforçar bem dentro da Argentina. É assim, ser bruxo e dizer-te vai ganhar este, não chega a esse ponto, senão estava milionário. Mas vou-te dizer que os grandes favoritos vão sair destes 5, para mim. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, River e Boca, destes 5, eu acho que vai sair o vencedor da Libertadores do próximo ano. Um novo português aí que não esteja tão cotado nas casas de apostas, não? Só se fosse eu. Como digo, nós vamos olhar com muita ambição para essa prova, porque às vezes eu dizer isto, as pessoas podem pensar, não tem ambição, não quer ganhar, não tem nada a ver com isso. Eu não vou ficar refém de meter um objetivo que para mim é muito difícil de atingir. E por isso eu digo, favoritos no Campeonato do Equador, porque fomos os últimos campeões, não favoritos na Libertadores, mas vamos competir, isso não há dúvida nenhuma, vamos dar dores de cabeça a quem joga contra nós. E vamos jogar para ganhar. Isso é inevitável. Agora, temos que medir as realidades. A mim perguntaram-me, Brasil e Equador. E eu, sim. Acha que o Equador ganha ao Brasil e pode-se qualificar já? E eu disse, seria incoerente, porque estaria a contradizer-me em relação ao que eu digo à Libertadores. Quer dizer, o Brasil está em primeiro desde o início. É uma mega seleção. É óbvio que o Equador tem hipóteses de ganhar. É um jogo, joga em altura, sim. Agora, as possibilidades não são muitas porque o Brasil é o Brasil. E será sempre o Brasil, como a Argentina será sempre o Brasil. E isto é histórico. O que não quer dizer que, como o futebol é cíclico, haja momentos em que o Brasil esteve pior, em que a Argentina esteve pior. A Argentina não ganhava uma competição de seleções há um monte de anos.
o Brasil teve que perder um campeonato e perder 7 com a Alemanha para se calhar repensar muita coisa. Às vezes é isto. Às vezes o perder, a gente tem que perceber o porquê que perdemos e porquê que ganhamos também. E portanto eu acho que seria contraditório dizer, não, vamos lutar, vamos jogar para ganhar sempre, nossa identidade inegociável, se pudermos ganhar, fantástico, faremos história, se não pudermos ganhar, não me levem a mal os outros, mas que ganhe o Paulo ou que ganhe o Abel, porque pelo menos são treinadores portugueses e continuava em Portugal, apesar de eu não ser muito nacionalista, mas penso assim. Como Portugal está vendo esse êxodo e esse sucesso de vocês aqui? Como é que está isso repercutindo? Sim, ou seja, aqui no Equador teve uma repercussão grande. Primeiro porque eu fui um treinador em termos de formação marcante, tenho intervenções e tenho trabalhos e tenho jogadores ligados, João Félix, Renato Sanches, o Gonçalo Guedes, Rubem Dias, o Cancelo, enfim, um monte deles pelos quais eu também passaram por mim e por outros treinadores, atenção. E portanto ficámos ali com uma referência a nível do país interessante e quando saí as pessoas ficaram com as expectativas, ainda mais vindo para aqui, para um clube que não era favorito. E isso ficou sempre marcado. E, claro, acompanhando, quando as pessoas perceberam o feito histórico que foi ganhar um primeiro campeonato num clube que não é favorito neste país, ganha uma dimensão enorme e, claro, as pessoas estão a acompanhar. Quando fui a Portugal, televisões, jornais, rádios, o normal, como também com o Abel, numa dimensão muito superior, ganhar 2 Libertadores, quer dizer, o país praticamente parou e reconheceu, da mesma forma que o Jorge Jesus. Se há uma coisa que Portugal, e isso também me orgulha, e quando eu saí de Portugal disse isto, quando ponho o pé profissionalmente fora do meu país, eu tenho o peso e a responsabilidade de estar à altura da história do treinador português no estrangeiro. Nós, ao sermos campeões aqui no Equador, fomos o 35º país onde um treinador português foi campeão. O Equador ainda não tinha sido. Portanto, em 35 países houve um treinador português campeão. Isso, evidentemente, dá-nos a responsabilidade e eu, quando saí, disse: quero estar à altura daqueles que vão dignificando o nome e a profissão do treinador português no mundo. Felizmente estivemos, mas há sempre uma atenção muito grande. Agora no Mundial de Clubes vai estar o Leonardo Jardim, vai estar o Abel, portanto estamos em muitos lados e felizmente com muito sucesso. A última, quanto tempo mais quer ficar por aqui? Já isso está planificado? Os objetivos? Equador? Ir a outro país da América do Sul? O que está em mente? O futuro no futebol, para mim, o futuro no futebol é o treino da manhã. Amanhã é o meu futuro no futebol. Não sei o que é que vai passar. O futebol é muito instável, é muito, às vezes, muito ingrato, muito injusto e outras vezes muito justo. Se perguntares de ambições, claro que queria estar nos melhores campeonatos, a treinar as melhores equipas. Ninguém me vai criticar por isso, mas eu hoje estou num clube com o qual me identifico dos pés à cabeça. Tive propostas para sair e não saí, porque estou muito identificado outra vez com a forma como se trabalha e como nos deixam trabalhar. Se calhar, ao fim de 2 derrotas em Portugal, como eu tive, um treinador desconhecido chega, perde os 2 primeiros jogos do campeonato, se calhar tinham-me despedido. E aquilo que eu tive quando cheguei ao autocarro foi uma mensagem de voz do Presidente a dizer: Renato, muito tranquilo, nós estamos a acompanhar o vosso trabalho, não te deixes influenciar pelos resultados, continua a trabalhar, porque as coisas vão se compor, nós sabemos a qualidade que vocês têm. E acabou por se confirmar com o campeonato. Por isso, tenho ambições como qualquer profissional tem. O Campeonato Brasileiro é fantástico em termos de... É um desafio. Eu, quando estive no centro de estágio com o Abel, e o Abel mostrou o planeamento dos jogos, eu ia tendo um ataque cardíaco. Quer dizer, é jogos de 3 em 3 dias ou de 2 em 2 dias, e como é que tu treinas? E quer dizer, isto é uma coisa... Mas é um desafio, é uma coisa nova e é um desafio. E, portanto, e para além da qualidade dos jogadores, como é a Argentina, ou seja,
Nós queremos sempre melhor, na certeza, porém, de que eu aqui estou muitíssimo bem. Há a possibilidade da Europa, já tive algumas sondagens também de Portugal para projetos que também não entendi serem o melhor, e há uma coisa que eu termino dizendo: eu sou um treinador de projeto. E porquê? Porque eu não fui jogador, porque eu não sou filho de jogadores, e tenho que dar um passo muito correto na minha carreira, porque um passo mal dado pode ser o princípio do fim. Quando eu vim para aqui sabia o contexto onde vinha, não era um contexto resultadista, onde se as coisas te saem mal, tchau, e nunca mais treinas ninguém, porque não és uma pessoa conhecida. Então eu, quando sair e quando analisar sair daqui, quando sair, ou um dia que saia, será sempre para um projeto, para uma coisa que me diga estável, projeto, qualidade de jogadores, qualidade de estrutura, pessoas que entendam de futebol, que entendam de treino, e esse será o passo seguinte a dar, porque, como eu digo, não posso dar passos, estou a começar e não posso dar passos em falso, porque tenho que pensar na minha carreira como treinador. Excelente. Muito obrigado.